Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Juízes. Juízes vai ficar logo ali depois de Josué. Você vem com Gênesis, você vem com com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e também Josué e Juízes. Ao irmão Nildo aí, um abraço, meu irmão. Aqui nós temos Juízes, capítulo 6, versículo 12 a 15. Juízes 6, capítulo 12 a 15. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor, está com você. Ou melhor, vou ler novamente. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Até aqui, vocês devem estar ouvindo aí uma cachorra latir aqui, né? Eu vou esperar só um momentinho aqui. Só esperar um momentinho aqui para a pastora Rita tá colocando ela para dentro ali, irmãos, porque tá um barulho aqui e eu não quero que nada me atrapalhe de estar compartilhando essa mensagem ao seu coração, tá certo? E nem que você também ouça um latido de cachorro aí. Já pensou? Chegar aí na sua casa um latido de cachorro, não dá certo, né? Então, querido, nós lemos um texto que fala de Juízes capítulo 6, versículo 12 e 15. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Os medianitas da região de Midian, eles estavam dominando o povo de Israel. O povo de Israel, quando eles faziam plantações, eles plantavam, os medianitas vinham e levavam as suas plantações, as suas colheitas. Então, tudo que eles faziam ali, os medianitas entravam ali e bagunçavam. E eles estavam vivendo um período muito difícil ali, o povo de Israel. E tudo que Israel queria era ser liberto das mãos dos medianitas, dos exércitos dos medianitas. Tudo que Israel queria era isso. E aí o que acontece? O que acontece? O anjo do Senhor chega para Gideão, aparece ali para Gideão, e olha, quando ele aparece para Gideão, olha o que ele fala. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha como o Senhor chega para Gideão. O Senhor chega ali falando com Gideão e diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí o anjo vai dizer para ele que ele tinha que libertar o povo dos medianitas. O anjo disse para Gideão
que ele iria liderar Israel para poder vencer os medianitas e libertar ele da opressão, da escravidão dos medianitas. Deus estava falando com Gideão. Mas eu quero te mostrar o que Gideão falou para Deus. Deus disse assim: mas não sou eu que está te enviando? O próprio Senhor dizendo: sou eu que estou te enviando para ir. Aí o que Gideão vai dizer? No versículo 15, Gideão diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Querido, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você não pode perder isso aqui. Isso aqui é tremendo. Você não pode perder isso aqui. Deus, olha só, Deus chega para Gideão, chama ele de poderoso guerreiro. Gideão, poderoso guerreiro. Ou seja, Deus estava dizendo: Gideão, tu é forte. Tu é forte, Gideão. Tu é um guerreiro forte. É isso que Deus estava falando para ele. Aí sabe o que Gideão vai dizer? Gideão vai dizer: ah, Senhor, eu sou o menor. Eu sou o menor da minha família. Enquanto Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, tu é um forte guerreiro. Gideão disse: ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. O meu clã é o menos importante. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero te chamar a atenção para como Gideão se via. Como Gideão olhava para si mesmo, para ele mesmo. Como Gideão estava olhando para ele mesmo. Como Gideão estava olhando ali para si mesmo. Deus dizendo para ele: Gideão, poderoso guerreiro, tu é um forte guerreiro. E ele disse: ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. Gideão estava olhando para si mesmo com um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade. Queridos, a mensagem que eu quero compartilhar com você, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é: como você se vê? Como você aí na sua casa? Como você se vê? Toque a mão no seu peito assim, ó, e diga: como eu estou me vendo? Gideão estava se vendo como com um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade. Eu quero ler outro texto para você. Números 13, versículo 30. Diz assim: então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto aos nossos olhos e aos dele. Deus enviou pessoas para ir até a terra que Deus tinha prometido a eles. E conhecer, ir até lá, naquela terra. E ver como era aquela terra. E fazer uma avaliação, um estudo daquela terra. E aí chegam esses homens, eram líderes das tribos. Eles chegam ali. E quando eles chegam, muitos deles chegam
e chega com uma notícia negativa. E o pior ainda, ele se compara a gafanhoto. Como um homem pode se comparar a um gafanhoto? Como uma pessoa pode se comparar a um gafanhoto? Meu Deus, homem se comparando com um gafanhoto, dizendo que eles não eram nada perto daquelas outras pessoas. Queridos, isso é complexo de inferioridade. Pessoas que olham para si mesmo com um complexo de inferioridade. Era o que estava acontecendo com essas pessoas. Complexo de inferioridade. E agora eu te pergunto, como você tem se visto? Você tem olhado para você mesmo? Como você tem se visto? Você tem se olhado como uma pessoa, como alguém que é incapaz? Você muitas vezes está aí diante de uma situação, você está aí diante de um problema, você está aí diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, você está aí vivendo um problema na sua vida, e aí você olha para você e diz, não, eu sou incapaz, que complexo de inferioridade é essa? Que complexo de inferioridade é essa que toma de conta das pessoas? As pessoas se olham diante das situações, elas podem vencer, elas podem avançar, mas ela olha para ela e diz, não, eu não consigo, eu não posso vencer. O complexo de inferioridade, se acham incapazes. Tem pessoas que olham para elas mesmas e se acham fracassadas. Olha para elas como pessoas fracassadas, totalmente fracassadas. Pessoas que olham para ela e só vê tristeza no seu interior. Olha para elas e não consegue ver alegria nelas. Não consegue ver felicidade nelas. Não consegue ver motivo nenhum para viver. Só vê desgraça no seu próprio ser. Só vê problema na sua própria vida. Só vê fracasso na sua própria vida. Ela não consegue ter uma visão de conquista. Ela não consegue ter uma visão de vitória. Ela só vê derrota nela mesma. Ela se vê como a pior pessoa deste mundo. Ela olha para ela mesma e acha que não tem valor. Enquanto ela tem um grande valor, ela olha para ela mesma como quem não tem valor. Ela olha para dentro dela e acha que é incapaz, que é fracassada, que não tem valor. Tem pessoas que olham para si mesmo, queridos, e se acha feia. Meu irmão, isso não acontece comigo não. Eu me acho um gatinho, sabia? Eu me acho um gatinho, o homem mais bonito desse mundo. Eu não estou nem aí se você concorda. Pastor, eu não concordo não. Eu acho que você não é essas Coca-Cola toda não. Mas eu me acho o gato, eu me acho um gatinho. Eu me acho muito bonito. Eu não vou me achar feio não, tu é louco. Vou me achar feio não, meu irmão. Que negócio é esse de estar se achando feio, estar se achando feia? Que conversa é essa, meu irmão? Você é uma pessoa bonita, você é um príncipe, você é uma princesa para Deus. Que complexo de inferioridade é essa? Você não pode viver nesse complexo de inferioridade. Não pode viver nesse complexo de inferioridade. Enquanto Deus estava dizendo ali estava falando ali para Gideão, Gideão, você é um poderoso guerreiro. Gideão disse, eu Senhor, eu sou o menor. Deus estava olhando para Gideão, dizendo, tu é um guerreiro forte. E ele dizendo, eu sou o menor. Queridos, enquanto Deus muitas vezes está mostrando para nós que nós temos uma força, nós estamos lá vivendo como um fraco, andando rastejando, com a cabeça baixa, chorando, triste, velho, pelos cantos. Não, você tem que levantar a sua cabeça. Existe um Deus no seu interior que te levanta. Existe um Deus no seu interior que te mantém forte. O que habita em nós é muito maior do que o que habita no mundo. Nós somos fortes porque Deus vive em nós. Sabe, querido? Você
não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então não tenha sobre a sua vida esse complexo de inferioridade. Isso é coisa do diabo que está te acusando, está falando na tua mente, querendo que você fique triste, querendo que você fique chorando, querendo que você fique pelos cantos. Não, levante a tua cabeça, levante a cabeça e diga: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa bonita, eu sou um homem bonito, eu sou uma pessoa, um filho de Deus, eu sou alguém, um vencedor. É assim que nós temos que agir. Não é andar com um complexo de inferioridade, não, se achando a pessoa mais triste do mundo, choramingando pelos cantos. Você tem motivo para viver. Querido, você nasceu, você vive, você acordou hoje. Tem tudo para viver, tem tudo para dar certo na sua vida. Você acordou, você está aí vivo. Você está vivinho da Silva aí. Você está vivo, você está vivo. Você não tem motivo para estar chorando. Você não tem motivo para estar triste, não. Tem muita gente que queria estar vivo hoje e não está, perdeu a vida. Mas você está vivo, você tem motivo para se alegrar. Você tem motivo para levantar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero te dizer como você deve se ver. Eu quero te dizer aqui como você deve se ver. Primeiro, você deve se ver como uma pessoa forte. Juízes 6, versículo 12, vai falar de Gideão. O Senhor apareceu a ele e disse: Gideão, poderoso guerreiro, ou seja, guerreiro forte. Então, querido, o céu olha para nós com um olhar e nós vamos olhar para nós com um outro olhar? Não. Você deve viver como uma pessoa forte. Queridos, quantas coisas você já enfrentou na vida? Quantas coisas você já venceu na vida? Quantas lutas você já venceu na vida? Quantas batalhas você já venceu na vida? Quantas batalhas você já suportou? Quantas lutas você já suportou? E nenhuma te derrubaram. Você está aí de pé. Nenhuma te derrubaram. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa forte. Você não é fraca, véia, não. Você não é fraco, velho, não. Você é uma pessoa forte. Deus te fez forte. Deus te fez forte. Você é um homem forte. Você é uma mulher forte. Então olhe para você como uma pessoa forte. Quantas lutas já vieram sobre a tua vida? Vieram um monte. E você permanece aí de pé e vai continuar. Nenhuma luta vai te derrubar, não. Nenhuma luta vai te derrubar, não. Você vai continuar de pé porque você é forte. Olha para você como uma pessoa forte porque é assim que você é. Você é uma pessoa forte. Você não é alguém fraco, não. Você é uma pessoa forte. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa, antes eu quero compartilhar outro texto, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz assim: Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Rapaz, quando a gente pensa que é fraco, aí é que nós somos fortes. Ah, vem um pensamento de que você é fraco. Não, aí é que você é forte mesmo. Aí é que você é forte, é só um pensamento de fraqueza. Você não é a fraqueza, você é uma pessoa forte, porque você já tem suportado muita coisa. E isso é para os fortes, não é para os fracos. Os fracos se deitam, os fracos desistem, os fortes continuam perseverando. E você está aí perseverando até hoje. Você está aí de pé porque você é uma pessoa forte. Então olhe para você como alguém forte. Você é uma pessoa forte, aleluia, glória a Deus. A outra coisa que eu quero compartilhar com você, que você deve fazer, é olhar para você mesmo como um vencedor. Romanos 8:37 diz:
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que me amou, que nos amou. Então Paulo não tinha esse complexo de inferioridade na questão de derrota. Paulo não estava dizendo: eita, nós somos mais do que perdedores. Não, meu irmão, Paulo não falou isso não. Paulo sabia, Paulo não tinha esse complexo de inferioridade. Paulo olhava para ele mesmo e olhava para ele mesmo e via que ele é um vencedor. Ele é um vencedor. E é assim que você tem que olhar para você. Você tem que olhar para você como um vencedor. Você não é um perdedor não, meu irmão. Você não é um fracassado não, você é um vencedor e você vence por causa de Cristo, porque Cristo te dá a vitória, porque Jesus Cristo te deu a vitória e a nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Então olhe para você como uma pessoa vencedor e não como um perdedor. Olhe para você como um vencedor. Aleluia. A outra coisa é que você pode olhar para você como uma pessoa amada por Deus. Tem pessoas que vivem se achando desprezada, se achando esquecida. Olha para ela mesma e fica isolada, achando que todo mundo se esqueceu dela, achando que está desamparada, fica triste, fica apavorada, fica achando que ninguém gosta dela, ninguém ama ela. Meu irmão, olha para você como alguém amada. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Ouça essa palavra de Deus ao teu coração. Você é um homem amado por Deus. Você é uma mulher amada por Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus nos amou a todos nós. Então, meu irmão, você é amado por Deus. Olhe para você como alguém amado por Deus. Olhe para você, mulher, como uma mulher amada por Deus. Você é a pessoa amada. Você é homem, você é um homem amado por Deus. Olhe para você como alguém amado por Deus. Não olhe com complexo de inferioridade. Não olhe com um complexo de inferioridade achando que ninguém gosta de você, não. O Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. As pessoas te amam. Isso é coisa do diabo que fica falando na mente da pessoa. O diabo chega falando, assim como falou para Eva, ali tentando Eva, e Eva caiu na cilada do diabo ali, e muitas pessoas estão caindo na cilada do diabo. Não caia nessa não. O diabo vem dizer para você que você não é amado por Deus. Diga: está repreendido, Satanás, eu sou amado por Deus sim. Ele se entregou na cruz para salvar a minha vida. Eu sou amado por Deus sim. Olhe para você como uma pessoa amada por Deus. Salmos 18, versículo 29 diz: contigo posso... E aqui é outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. É que vocês devem olhar para vocês como alguém capaz. Olhe para vocês como alguém capaz. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pedi minha esposa para trazer um pouco de água aqui para mim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder. Olha só, espírito de poder. Então você não pode, meu querido, ter esse complexo de inferioridade, esse espírito de inferioridade, não. Deus te deu espírito de poder. Por meio do Espírito de Deus você tem força. Por meio do Espírito de Deus você consegue. Por meio do Espírito de Deus você vai alcançar. Pastor, eu acho que eu não vou alcançar. Você vai alcançar, porque quem está te conduzindo é Deus. Você vai alcançar, quem está te sustentando é Deus.
O Salmo 18, versículo 29 diz: contigo posso avançar contra uma tropa. Contigo posso avançar contra uma tropa. Mas quem se vê como vencedor, aliás, com o meu Deus posso transpor muros. Olha só, que muro é que tem na tua frente que precisa ser rompido? Que muro é que tem na tua frente? Que barreira é que tem na tua frente, meu querido? Que está tentando te mostrar que você não é capaz? Não, com Deus, Deus te fortalece. Quando você tem o Espírito de Deus, Ele te mantém de pé e te torna capaz de vencer, capaz de avançar, capaz de levantar a cabeça, capaz de andar pelo certo. Ele te leva a vencer, Ele te leva a transpor muro, Ele te leva a avançar. Não existe nada que vai te atrapalhar, nada que vai te impedir. Você consegue porque você tem o Espírito de Deus. Então não olha para você como uma pessoa incapaz. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Como é que eu tenho o Espírito de Deus que me dá força, o Espírito de Deus que me capacita, e eu vou olhar para mim como se fosse uma pessoa incapaz? Não, Deus te dá força. Você é uma pessoa capaz. Deus te dá força para vencer. Aleluia. Deus te dá força para vencer. Quem se vê como derrotado vive fugindo, mas quem se vê como vencedor enfrenta e vence. Eu vou repetir de novo. Quem se vê como derrotado vive fugindo, mas quem se vê como vencedor, essa pessoa avança, enfrenta e vence. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz. Você é o que Deus diz que você é. Você foi criado para dar certo, você não foi criado para perder. Você foi criado para dar certo, aleluia. E você dá certo, você está dando certo, vai dar certo, nem se preocupe. Deus te criou para dar certo, Deus está te conduzindo para te dar o melhor na tua vida. A maneira como... Agora eu quero dizer outra coisa para você, para finalizar essa mensagem. A maneira como você se vê vai determinar como você vai viver. Presta atenção nisso aqui que é muito forte. A maneira como você... Olha só isso aqui. A maneira como você se vê vai determinar que tipo de pessoa, como você vai viver. A maneira como você se vê vai determinar como você vai viver a tua vida. Então, como você está vivendo hoje, como você está se vendo hoje, é como você vai viver amanhã. Como você está se vendo hoje, é como você vai viver depois de amanhã. Então, se você olha como uma pessoa derrotada, amanhã você vai ser uma derrotada. Se você olha como uma pessoa fracassada, amanhã você vai ser uma pessoa fracassada, depois de amanhã também. Mas se você olha para você hoje como um vencedor, você alcança a sua vitória amanhã. Você amanhã será um vencedor. Se você olha como alguém capaz, você vai ser capaz de enfrentar e vencer. Aleluia!